Vamos chegando, gente. E como sempre, a gente começa com o quê? Com música. Então, a gente, enquanto vai chegando o pessoal, a gente vai ouvindo a música. Vamos lá, pessoal, sejam bem-vindos. Olá, Paulo. Olá, Maxwellen. Olá, Rosa. Ó, meu pai aí também, gente, me prestigiando. É música, é isso mesmo, Paulo. Para ouvirmos. Oi, Carol. E quem tem energia de vida pode dançar, hein? Boa noite, Sandra. Enquanto o pessoal tá chegando, aproveita e chama seus amigos, compartilha. Vamos aumentar essa egrégora, levar para mais pessoas. Eu quero bater muita gente hoje, eu quero chegar a mais de 50 pessoas. Será que a gente consegue? Então coloca um monte de coraçãozinho aí e compartilha para todos os seus amigos. Vamos lá, vamos ajudar a subir. Homem primata, capitalismo selvagem. Oh, 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 homem primata, capitalismo selvagem. Oh, 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 eu me perdi na selva de pedra. Eu me perdi. Vamos chegando, gente. Vai compartilhando com seus amigos que hoje a live vai ser profunda, porque a gente vai falar do nosso campo emocional e a gente vai profundo. Então, aproveita, chama seus amigos. Vamos aumentar a quantidade de gente aqui para poder levar esse conhecimento a mais pessoas. Quem que gosta aí? É Titãs, né? A pessoa colocou e nem sabe se é. É Titãs a pessoa. É Titãs. Vocês gostam? Comenta aí embaixo. Olha a minha mãe chegando também. Seja bem-vinda. Oi, Rosilene. Vamos chegando, gente. Vamos chegando. Homem primata. Capitalismo selvagem. Oh, oh, oh. Homem primata. Capitalismo selvagem. Oh, oh, oh. Compartilha aí pros seus amigos. Boa, Paula. Eu também gosto de Titãs. A vida é cruel. Homem primata. Capitalismo selvagem. Oh, oh, oh. Homem primata. Capitalismo selvagem. Oh, oh, oh. Na selva de pedra. Eu me perdi. Boa noite. Muito bem. Vamos começar então o nosso bate-papo. Deixa eu só desligar aqui para não começar outra música, senão eu vou ficar competindo com a música para conversar com vocês. E não à toa eu também escolhi essa música. Para quem já está na terceira live comigo sabe que a gente começa com uma musiquinha. Não vou tornar isso um padrão, tá? Porque de repente lá na frente comece a cansar, mas toda música que eu trago é um convite para nossa reflexão. E aqui, obviamente, o convite não é para uma reflexão sobre uma sociedade capitalista, socialista, porque não é esse o tema. Nós vamos falar de emoções. E eu escolhi esta música porque as emoções é algo muito antigo. Mas muito antigo, desde quando nos entendemos por humanos. Nós carregamos emoções dentro de nós, desde os nossos primórdios. Então não à toa eu escolhi essa música, porque é um convite a vocês a resgatarem memórias de uma ancestralidade bastante longínqua da nossa vida, aonde nós tínhamos os primatas, né? Numa era bastante antiga, onde não existia selva de pedra, que é, né, a cidade, e sim
uma selva que a gente corria riscos, né, onde os nossos antepassados corriam risco de vida. E eu escolhi essa música, a música, Ana Cecília, é do Titãs, Homem Primata. E aqui eu não vou falar sobre capitalismo, socialismo, né? Não tem nada a ver com sistema econômico, social, não. O convite é só para a gente se lembrar dos nossos antepassados e de como era a vida há muito tempo atrás. Que as emoções já faziam parte da vida da nossa humanidade, como inclusive instinto de sobrevivência. As emoções é um instinto, uma forma do nosso corpo responder para a nossa sobrevivência. A questão é que no meio de uma selva de pedras cheia de concreto, de cidade, né, onde a gente foi evoluindo, nós fomos nos desconectando das funções das emoções. E esse é o meu convite de hoje, de a gente aprofundar no nosso campo emocional e retomar as origens desse campo tão importante e que nos leva a nos movimentar para a vida. Você imagine lá atrás, né, onde os homens viviam no meio de uma selva bastante, como posso dizer, arriscada e perigosa, cheia de predadores. Imagine se os nossos antepassados não tivessem já emoções que pudessem garantir a sobrevivência, emoções como a raiva, como o medo, que era o que permitia aos nossos antepassados a garantir a própria vida. Então eles sentiam medo de um predador e aí eles reagiam com isso, o corpo então descarregava hormônios para acelerar o coração e ganhar força para fugir, para correr, porque o medo, na verdade, ele funciona muito nesse sentido, da gente poder levar o nosso corpo a uma ação ou paralisar de vez, né? Assim como a raiva, um sentimento que eles sentiam como uma forma de poder se defender de um predador. Então, as emoções, elas têm funções na nossa vida. Só que nessa selva de pedra, a gente desaprendeu a lidar com as emoções. E muito pelo contrário, a gente começou a julgar o nosso campo emocional. Então, quando a gente sente medo, quando a gente sente raiva, ao invés da gente acolher e conseguir compreender o que esses sentimentos, essas emoções estão nos pedindo, a gente começa a se julgar e a reprimir o nosso campo emocional. E a consequência disso não é boa. Os efeitos podem ser catastróficos, porque raiva reprimida, medo reprimido pode trazer sintomas como depressões, né? Situações muito dolorosas, porque a gente não aprendeu a lidar com o nosso campo emocional. Então o convite de hoje é a gente aprofundar nisso, aprofundar nos temas de emoções e de sentimentos e a partir daí ter mais recursos para a gente poder se autoconhecer e se reconhecer nas nossas emoções, aprendendo a lidar com elas. Eu não sei se vocês sabem, mas a origem da palavra emoção vem do latim movere, o que significa que emoção denota movimento, significa movimentar. Então toda emoção, na verdade, tem um convite a nós, um profundo convite a nós, para que a gente movimente a nossa vida. É desafiador porque a gente não conhece, né, a função das emoções, a gente entra no julgamento. Mas é por isso que a gente está aqui hoje, para entender esse movimento das emoções, que é diferente dos sentimentos. Emoção é uma coisa, sentimento é outra coisa. Emoção é aquela reação corporal, orgânica, que nos conecta lá com os primórdios, que é instintivo, e essa reação orgânica nos traz uma ação, né? Então eu vou atacar um bicho para matar, né? Porque eu posso morrer com um bicho vindo me atacar. Então a emoção, ela é um disparo orgânico mesmo, para que a gente possa então ter uma reação. Ela é instintiva, né? Então ela tem uma curta duração. É uma curta duração porque ela dá aquela adrenalina e passa.
Ela passa no momento que o objetivo dela é concluído. Então eu me defendi de um animal, eu me escondi, eu fugi de um animal, por exemplo. Estou dando o exemplo lá dos primórdios, né? Já diferente do sentimento. O que é o sentimento? O sentimento, ele é uma interpretação cognitiva das emoções. Então o que significa isso? A emoção é aquilo instintivo, é aquilo que a gente sente de uma vez, né? E passa. O sentimento é a maneira que a gente interpreta as emoções que a gente fez contato. E aí isso vai durando muito tempo, porque o sentimento, como é uma interpretação cognitiva, ela pode se manter presente durante toda a nossa imaginação sobre o que a gente está sentindo. E aí, para você entender um pouco mais de sentimento, eu até trouxe aqui, e sobre essa interpretação cognitiva, eu trouxe aqui alguns exemplos que vão ajudar vocês a diferenciar isso, né? O da emoção, nesse sentido de ter uma reação fisiológica, e do sentimento, quando a gente começa a ter uma interpretação do que a gente sente. E aí eu vou fazer um teste com o seu cérebro para você ver como o sentimento é algo que a gente começa a trazer interpretações. Não sei se vocês já conhecem isso em alguma ocasião, se vocês já viram esta imagem. E aí eu pergunto para vocês, o que é que vocês veem nesta imagem? Conta para mim, coloca aí nos comentários, o que você vê aqui? Você vê uma única imagem? Você vê mais do que uma imagem? Quais são essas imagens que você interpreta? Dá para saber o que não está sentindo, porque a gente não conhece as nossas emoções. E é por isso que a gente está aqui hoje, para a gente conhecer mais as nossas emoções. O que vocês estão vendo aqui? Duas faces. Ana Cecília respondeu que está vendo duas faces. Dois rostos. O que mais? Será que só isso tem aqui? Ninguém vê uma outra coisa? Olha que interessante, né? Tá todo mundo vendo duas pessoas, mas eu vou contar para vocês. Existe um vaso aqui no meio. Quem consegue ver um vaso nessa parte preta? Quem vê aqui um vaso? Tira a parte branca, que é os rostos que vocês estão vendo. Isso, Siqueira, aqui tem um vaso, né? Aqui tem algo que a gente vê pelo preto. Olha como o nosso cérebro ele é interpretativo. E como aqui não tem certo e errado, né? Porque as pessoas podem passar uma vida falando aqui só tem dois rostos e podem passar uma vida brigando falando que tem um vaso. Então, cada um vai enxergar conforme a própria interpretação. Trouxe aqui um outro exemplo. Esse aqui, a imagem não ficou tão boa, mas eu quero ver se vocês conseguem ver. O que é que vocês enxergam aqui? O que é que vocês veem nessa imagem? Isso, Maxwell, você viu as duas coisas, é isso mesmo, né? Porque na verdade a gente vai tendo ampliando as nossas percepções. A questão é que na vida cotidiana nem sempre a gente consegue ver de uma maneira ampla. Aqui vocês estão vendo um rosto. O que mais que vocês estão vendo além de um rosto? Um homem tocando um sax, exatamente. Aqui existe duas imagens que a gente pode ver. Um homem tocando sax, né? Aqui tá o nariz dele e ele tocando sax. E num todo a gente consegue enxergar o rosto de uma mulher. Vocês já conheciam essas imagens? Já tinham vivenciado essa experiência? Isso é chamado de figura e fundo. Na psicologia, na Gestalt, a gente estuda muito a interpretação das coisas, podendo trazer figura e fundo, as imagens, né? O quanto isso pode confundir o nosso cérebro e as nossas interpretações também se confundirem. E por que é que eu tô mostrando isso para vocês? Porque a nossa vida psicológica, a nossa vida emocional, nesse campo do sentimento, ele representa uma percepção. Ou seja, a vida psicológica é uma vida perceptiva.
E é por isso que muitas vezes a gente tem dificuldades e desencontros de percepções entre uma pessoa e outra pessoa, porque cada um pode enxergar por uma perspectiva diferente. E são perspectivas diferentes e não por isso significa que existe uma perspectiva errada e a outra certa, mas sim complementares. Então aqui eu já lanço um desafio a você observar o seu campo emocional e os seus sentimentos, entendendo que aquilo que você sente vem muito do que você interpreta sobre a sua realidade. E aquilo que está ao seu redor, aquilo que você percebe como realidade, pode escapar nas suas percepções. Às vezes aquilo que você vê não é exatamente aquilo que é. E você passa a vida inteira jurando de pé junto que o que você vê é real. Mas o nosso cérebro nos engana. Lembra que o nosso cérebro ele é automático? Então ele vai automatizando inclusive as nossas percepções. Vida psicológica é vida perceptiva, não perspectiva. Vida psicológica é vida perceptiva. Então o nosso cérebro ele vai entendendo as situações e ele vai também automatizando as próprias interpretações sobre aquilo que a gente vive. E aí começa um grande risco e perigo, porque a gente pode começar a viver vícios emocionais. Então situações que acontecem com a gente, rapidamente a gente interpreta com aquilo que a gente tem como referência. Referência é o vaso ou as duas faces? A gente vai interpretar a nossa vida conforme aquilo que é mais fácil o nosso cérebro perceber, porque ele vai automatizando a nossa percepção. Então, meu primeiro convite para a nossa live de hoje é você ficar atento sobre a sua vida perceptiva. Porque nem tudo aquilo que você entende como realidade é realmente a realidade. Pode ser apenas uma interpretação ou apenas uma perspectiva daquilo que você está vivendo. Mas que numa amplitude de olhar pode ser algo muito maior. E quanto mais a gente amplia o nosso olhar, mais recursos emocionais a gente tem para viver. Então, meu convite aqui para você é aumentar os seus recursos, para você enxergar mais saídas na sua vida, porque emoção não é movimento. Então, significa que se a gente está sentindo, se a gente está com um monte de rebuliço interno, significa que a vida está te pedindo um movimento e você precisa organizar suas percepções. Porque caso contrário, você pode estar vivendo vícios emocionais. E aí eu quero começar a falar para vocês, hoje eu tô cheia de cola, tá? Porque tem bastante conteúdo. Então eu quero começar a falar com vocês sobre esses vícios emocionais e trazer um pouco de um conceito que o Bert Hellinger trouxe, explicando para nós sobre os tipos de sentimentos que a gente carrega em nós. Que são os sentimentos primários, os sentimentos secundários e os sentimentos adotados. Eu escolhi só esses para falar para vocês, para não ficar um negócio muito amplo, mas é o que é o mais relevante para vocês. O que é o sentimento primário? Sentimento primário é aquele sentimento que está conectado com a realidade. O que significa isso? Você viveu uma dor e essa dor é uma realidade. Então, quando você era uma criança, você de repente perdeu um ente querido, você perdeu seu pai, você perdeu sua mãe, você perdeu alguma coisa, traumatizou, um evento aconteceu e aquilo te trouxe uma dor profunda. Essa é a origem da dor, é um sentimento primário. É um sentimento que conectou com uma realidade e a gente arquivou aquela sensação. E dependendo se a gente conseguiu elaborar esse sentimento primário na nossa vida, esse sentimento ele passa muito rapidamente. Porque o sentimento primário ele tem uma força
e ele tem uma curta duração. Então ele é muito intenso e tem uma curta duração. É aquela dor dilacerante naquele momento e que de repente a gente consegue elaborar isso e isso passa. Se a gente elaborou. Porque se a gente não elaborou o sentimento primário, a gente passa a carregar em nós um sentimento secundário. E o que é o sentimento secundário? O sentimento secundário, ele é uma não elaboração daquilo que a gente vivenciou num trauma, numa situação emocional dolorida, e se mantém vivo como um vício emocional no nosso dia a dia. Então é a lente que você coloca e começa a enxergar a vida a partir daquela dor que não foi elaborada lá atrás. Então todas as situações que você vive e que te remete a uma lembrança da dor original, do sentimento primário, você então começa a sentir com mais efeito, com mais dor ainda. É como se aumentasse a intensidade porque aquilo não foi resolvido. E a gente vai tornando isso vivo. O sentimento secundário imagina, por exemplo, uma situação que você explode, né? Naquela explosão, você ficou com muita raiva, aconteceu alguma coisa e você ficou com muita raiva. E aí, passa a raiva daquele momento, você põe a mão na consciência e fala, meu Deus, por que eu reagi desse jeito? Não precisava de tudo isso. Não precisava realmente. Mas o que acontece é que a situação que estava acontecendo ao seu redor te levou a um lugar não elaborado no seu campo emocional e você então explodiu. Então é claro que quando a gente está numa intensidade de sentimento secundário, a gente na verdade precisa reconhecer a origem dessa dor. Porque é só na origem que a gente vai curar essa dor. E o Bert Hellinger, ele traz um exemplo que o sentimento primário é um sentimento que a gente vivencia de olhos abertos. Ou seja, conectado com a realidade. A gente olha para aquilo que nos traumatizou, a gente olha para a dor e atravessa isso. No sentimento secundário, a gente fecha os nossos olhos e a gente começa então a criar dramas na nossa vida. No sentimento secundário, como a gente ainda não conseguiu elaborar as nossas interpretações internas, a gente vai criando pequenas novelas na nossa vida. Então, no sentimento secundário, não existe uma solução. Na verdade, no sentimento secundário, existe um lugar dentro de nós que intensifica a dor. E claro que a gente faz isso sem saber, porque isso é inconsciente. Como eu disse no começo da nossa live, a gente pouco está apropriado sobre o nosso campo emocional, então a gente não percebe que faz isso. E é por isso que a gente está aqui hoje. Para a gente começar a perceber o que de fato a gente vai tornando na nossa vida como uma novela. Então eu fecho meus olhos e aí eu começo a imaginar a minha dor. Faça um exercício um dia na sua vida. Quando você de fato ter vivenciado uma dor, essa dor ela de fato ela vai... É inevitável sentir dor na vida, né? Em algum momento a gente vive alguma perda, alguma coisa e ela vem. Só que existe esse sentimento primário que a gente vai sentir a dor e ela vai passar. E existe um momento que a dor já não está mais ali presente e a gente está alimentando isso. Então, por exemplo, você terminou uma relação e você sentiu realmente a dor, o luto, a perda desse relacionamento e você atravessou isso. Ou tentou atravessar. Só que aí você, tá em um certo momento, você escuta uma música que lembra aquela pessoa, você fecha os olhos e começa a falar, ai, porque, nossa, foi tão difícil, ele isso, ele aquilo, ele me rejeitou e tá. E aí começa a aumentar e aumentar e aumentar e a gente começa a entrar num drama e numa novela que não tem fim. E no sentimento secundário, muitas vezes, a gente não vai em direção à solução. Ao contrário. A gente entra nesses dramas e nessas novelas e começa a buscar alguém para ser culpado sobre aquilo que não estamos resolvendo internamente. Então aí a gente começa a culpar
lá fora várias pessoas do porquê é que eu não estou bem, porque no fundo eu ainda não consegui olhar para aquilo que é a minha dor. Eu ainda não tenho coragem de me movimentar para curar a minha dor. Então eu vou vivenciando o drama, alimentando essa novela de forma inconsciente. E nesse sentimento secundário, eu também me coloco numa postura de esperar que alguém tire a minha dor. Mas eu tô aqui para te dizer que ninguém vai tirar a sua dor a não ser você mesmo no seu desenvolvimento pessoal. E no seu desenvolvimento pessoal, trata-se da gente ir para a dor original que te traumatizou em alguma circunstância e que você vai se alimentando dessa dor sem perceber. E aí você vai vivendo scripts na sua vida, repetindo a mesma dor, a rejeição que você sentiu lá atrás, você vai alimentando essa rejeição em várias outras situações da sua vida, porque você passa a enxergar rejeição em tudo na sua vida. E aí esse script vai se repetindo, né? Porque a novela tem script. Então isso vai se repetindo, se repetindo, se repetindo, porque a dor original não foi curada. E aí a gente vai criando esse script para nossa vida. E a gente não faz isso porque a gente quer, a gente faz isso porque a gente não sabe lidar com o nosso campo emocional. E a ideia é a gente se apropriar e reconhecer quando a gente está realmente atravessando uma dor, que é aquilo, é imediato, é algo que a gente passa rápido, ou o quanto a gente está num lugar de drama alimentando a nossa dor, fazendo aquilo se perpetuar, durar mais tempo, trazer mais dor, trazer mais sofrimento para a dor. Então, essa reflexão é importante para vocês começarem a se reconhecer. Quando de fato eu estou passando por uma dor e isso, assim como vem, vai embora, e quando eu estou fazendo isso se manter vivo e repetido na minha vida. O quanto eu fecho os olhos e fico reclamando do que aconteceu e imaginando o que foi, e aí eu vou trazendo a dor de novo para dentro de mim. Tá fazendo sentido para vocês? Porque aí eu quero falar agora sobre sentimentos adotados. Me conta se tá fazendo sentido para vocês, se vocês percebem que existem esses dois momentos na nossa vida. Aquilo que realmente é a gente na dor e isso passa, e aquilo que a gente fica alimentando na nossa vida. Todo sentido, ótimo. Então agora vocês já têm um recurso para se perceber em qual lugar você se coloca na sua vida quando você está com o teu mundo emocional, né, em erupção dentro de você. Aí você vai se perguntar, eu estou na dor agora ou eu estou alimentando isso? Ana Cecília, não é só você que vive esse segundo momento, todos nós, tá? Todos nós. E a gente sai desse segundo momento quando a gente traz consciência, quando a gente sai do movimento automático, quando a gente começa a trazer luz àquilo que realmente habita no nosso campo emocional, no nosso mundo interno. E aí, eu quero falar para vocês sobre o sentimento adotado. No sentimento adotado, como vida psicológica é vida perceptiva, a gente também, e a gente começa a interpretar, né, as nossas percepções. O sentimento adotado é mais ou menos assim, você vê uma pessoa que você ama muito, vivenciar um sentimento, uma interpretação da própria emoção, da dor, essa pessoa está vivenciando algo e você está ali, ao lado. De repente você está vendo a sua mãe numa dor profunda, né? Ou num sentimento secundário avantajado, porque a pessoa já viveu a dor, mas ela continua alimentando, né, essa dor pro resto da vida, sem querer solucionar a dor. E você está olhando, sei lá, para sua mãe, que está numa dor de uma separação, que ela se separou do seu pai e ela tem muita raiva do seu pai. Tem muita raiva por seu pai ter se separado dela.
E aí você começa a entrar num sentimento adotado. E você começa a olhar para o seu pai com raiva também. Sentimentos adotados é quando a gente vê a história do outro, a percepção de sentimentos e emoção do outro e você diz: eu por você, mamãe, já estou chorando. Que bom, porque tá caindo na alma e tá fazendo sentido. Isso é cura. Isso é cura porque a gente começa a olhar para aquilo que é nosso e que é do outro, e num sentimento adotado a gente devolve para o outro que é do outro. Porque acontece é que eu posso passar uma vida inteira rejeitando meu pai, porque eu estou adotando o sentimento de raiva que a minha mãe reprimiu e não resolveu com o meu pai. Eu tive sentimentos adotados até uns anos atrás. Meu Deus, que almofadas dadas de amor. Gente, a gente faz isso sem perceber. A gente adota o tempo todo o que é do outro. E a gente enfraquece. Porque na vida a gente precisa carregar o que é nosso, não o que é do outro. Quando a gente está numa viagem e carrega a nossa malinha, né? A gente segue, até pode cansar com a malinha, mas segue e a gente dá conta. O problema é se a gente segue viagem com a nossa malinha, aí pega a malinha da mãe, a malinha do pai, a malinha do irmão, a malinha da irmã, a malinha da tia, todas as dores e sentimentos dos outros, e aí de repente, a gente não tem mais força para andar. Então, sentimentos adotados é um grande perigo. Porque a gente começa a enxergar a vida com os olhos dos outros e não com os nossos olhos, nos nossos próprios olhos. E às vezes a gente fala, não, mas eu enxergo meu pai, ele realmente é um idiota. Tá, mas você tá enxergando ele como teu pai ou você tá enxergando ele como o marido da sua mãe? E se você tem raiva do seu pai, qual é a dor original que você precisa resolver? Para você poder movimentar, porque se tem emoção, é porque precisa de movimento. É porque existe algo ainda aí que está paralisado e o teu corpo, a tua emoção está falando, movimente-se, vá adiante, saia da novela. Saia do sentimento secundário. Saia da novela e vá para uma solução, vá para a ação. Que no sentimento secundário, no sentimento adotado, não tem solução. A gente alimenta a dor. E a gente já vive dor suficiente para ficar alimentando dor. Mas é fato que tem gente que gosta de viver na dor. Tanto é que eu falei para vocês que quem vai chegar até o fim dessa semana e vai entrar no curso Sua Vida de Êxito é só aqueles que têm coragem. Que têm coragem de falar, eu olho para a dor e dou um lugar de respeito dela, para que eu possa seguir adiante. Tem gente que fala, eu não vou me desvincular da dor. Porque me desvincular da dor é eu me desvincular da dor da minha mãe, por exemplo. Se eu tô num sentimento adotado por amor à minha mãe, e eu carrego a raiva da minha mãe, eu resolver essa raiva é eu falar, eu deixo a minha mãe sozinha. E aí a pessoa fala, eu não quero resolver isso, eu prefiro ficar na dor junto com a minha mãe. E aí a gente tá falando de lealdade sistêmica de novo, tá? Porque isso é lealdade sistêmica. Eu sofro com você. Eu carrego a sua dor por você. Como vocês estão ouvindo isso? Gente, são 9 horas, eu não falei nada do que eu quero falar ainda. Como vocês estão ouvindo tudo isso? Coragem, coragem eu não tenho, mas eu vou encarar porque a minha vida precisa andar, então eu vou encarar o processo. Isso é ter coragem de encarar, porque senão a gente paralisa, gente. Vida de êxito é só para quem tem coragem. Porque caso contrário a gente fica preso às nossas dores. É o que eu falei na última live. Na dor a gente tem companhia. Então tem gente que escolhe não prosperar, não seguir uma vida de êxito e continuar alimentando sentimentos secundários. Porque sabe que resolvendo isso, ela vai se destacar. Ela vai ir além das pessoas que estão alimentando a dor. Faz sentido? 90% da minha família viveu esse ciclo.
Eu falo que 99% do mundo vive esse ciclo. Graças ao desenvolvimento pessoal que a gente está podendo ir além, entende? Graças ao desenvolvimento pessoal que a gente está podendo tomar consciência daquilo que até então a gente não via, e aí isso nos empodera a fazer diferente. Certo? Aí, gente, compreendendo esses tipos de sentimentos, eu queria mostrar para vocês um pouco das nossas emoções, algumas das nossas emoções, porque senão eu vou passar o dia inteiro aqui com vocês falando sobre as emoções. Mas eu quero dar uma pincelada em algumas emoções só para vocês entenderem o funcionamento delas em nós e para que elas servem, né? Porque lá nos primórdios eles sabiam como usar as nossas emoções e a gente desconectou das nossas emoções. Então agora eu quero falar rapidamente de algumas emoções para você se dar conta do que acontece dentro de você. Então a primeira que eu quero falar é sobre o medo. Qual é a função do medo? Alguém sabe qual é a função do medo? Comenta aqui pra mim. Pra que a gente sente medo? O medo é uma emoção que bate instintivamente a qualquer situação de perigo que o nosso corpo reconheça. Exatamente. Medo tem a função de proteção, de preservação. Então a gente não sente medo simplesmente porque somos bobos. Nós sentimos medo porque o nosso corpo nos dá um alerta de que estamos em perigo. Então ele é muito bem-vindo, porque através do medo você não vai sair atravessando uma rua desesperado, com risco de ser atropelado. Vai ser o medo que vai te parar para você não seguir nesse caminho de risco. O problema é quando o medo começa a entrar num campo de fantasia infundado. Que o medo instintivo ele vai lá para proteger. Mas o medo egóico, que é o medo quando a gente fecha os nossos olhos, lembra do sentimento secundário, a gente fecha os olhos e começa a fazer uma novela? O medo, quando entra nessas imaginações, a gente começa, e se eu perder o emprego? E se eu ficar sozinha terminando esse relacionamento e nunca mais encontrar um parceiro? E se? E esse é um medo paralisante. Esse não é um medo instintivo que nos protege e nos preserva. Esse é um medo de fantasias. Então a gente precisa de novo ter consciência quando a gente está no sentimento secundário, né? De fechar os olhos e começar nas imaginações. Imaginação vai... Hoje alguém me perguntou, não sei nem se essa pessoa que me perguntou no history hoje falou que ela tem medo, ela tem arrependimento e tem medo do futuro. Eu falei, nossa, ela tá completamente tocada no e se. E se eu tivesse feito diferente? E se lá na frente acontecer tal coisa? E se não existe? E se é da nossa imaginação, não tem nenhuma conexão com a realidade? E a gente precisa começar a conectar com a realidade. Porque quando a gente conecta com a realidade, o medo não fica tão grande assim. A gente consegue atravessá-lo. Ou a gente consegue tomar as iniciativas e dar os recursos para que a gente se proteja, mas que não paralise. Tá fazendo sentido, gente? Então, esse é o medo. Mas agora eu quero falar também sobre a culpa. Culpa o medo é um sentimento, é uma emoção que nos paralisa. E a culpa também é uma emoção que nos paralisa. Porque na culpa, a gente entra naquele lugar de autoflagelação, né? E aí a gente fica se culpando, se castigando, e aí eu não mereço e eu fico nesse movimento. Mas essa é uma culpa que de novo está num sentimento secundário. Que está fechando os olhos e falando, ai, tudo é ruim, eu sou péssimo, e não consegue olhar para a realidade e falar, pera um pouquinho, mas o que está acontecendo agora? Não tem como mudar nada? Porque a culpa, na verdade, significa eu me responsabilizo por aquilo que é a minha parte. Então, quando a gente fica no autoflagelo, a gente está no sentimento secundário, fazendo uma novela da nossa vida.
e não temos ação. Agora, se a gente olha para a culpa e fala, dessa história que eu vivi, qual é a minha responsabilidade? Aí eu vou para a ação. Aí eu consigo tomar a culpa como uma força de responsabilidade e de aprendizado. Então a culpa nada mais é como um convite para que nós possamos assumir a nossa responsabilidade e também deixar a responsabilidade do outro com o outro. Porque aí quando eu me sinto culpada, eu posso olhar para aquilo que é meu e reconhecer com que é meu e deixar para o outro aquilo que é do outro e liberar. Porque na culpa a gente permanece sem solução. Alimentando as culpas, a gente vai se emaranhando também nas relações que a gente precisaria resolver. Então, com a culpa, a função da culpa, num sentido saudável, é eu me responsabilizo por aquilo que é meu e deixo com o outro aquilo que é da responsabilidade do outro. Faz sentido para vocês isso? Se faz sentido, aproveita e compartilha para mais amigos. Para mais amigos, queria chegar a pelo menos 50 pessoas. Compartilha para mais amigos aí, toca coração. Tá fazendo sentido? Então, falamos do medo, falamos da culpa e podemos falar também da tristeza. Tristeza é uma emoção que, na verdade, nos tira a energia. Não sei se vocês já assistiram o filme Divertidamente, se vocês não assistiram, faz sentido, mas na prática é muito difícil, porque na prática o que significa? Você estava aqui na minha última live, é disciplina e constância. Para construir músculo, a gente precisa de disciplina e constância. Para lidar com o nosso campo emocional e sair dos sentimentos secundários, a gente precisa de disciplina e constância. Orai e vigiai. É a gente poder olhar para aquilo que a gente está vivendo e vigiar isso. Pedir ajuda de algo maior e vigiar o que a gente está fazendo da nossa vida. É orai e vigiai. Porque não tem realmente uma solução de um momento para outro. Mas voltando para a tristeza ela é uma retirada de energia. É uma retirada de energia, né? Porque trata-se da gente sair do movimento externo, de ficar o tempo todo para fora, né? E voltar para a nossa casa interna. Quando a gente está triste, significa que a nossa casa interna precisa ser reorganizada. Então a tristeza, ela tem a função de reorganizar a nossa vida. Quem não assistiu Divertidamente, assista, porque lá a tristeza aparece bastante. E significa que existem lugares em desordem dentro de nós e que a gente entristece para reorganizar. Então, por exemplo, você perde uma pessoa, é claro que você vai ficar triste. E você vai ficar triste porque você vai precisar se reorganizar internamente, sem a presença dessa pessoa física. E sentir a presença dessa pessoa de outra forma dentro de si. É uma reorganização. Então a tristeza, ela é um convite de fortalecimento se a gente olha para ela com bons olhos e diz, eu reorganizo minha casa interna. Então é claro que na tristeza a gente não vai ter energia para sair, para encontrar pessoas, para fazer isso e aquilo, porque é um momento de recolhimento. E a gente precisa olhar para o recolhimento com amor. Nem todo recolhimento é depressão. É claro que se você fica enfurnado dentro de casa, não toma banho, não faz nada, aí a gente está falando de uma depressão, precisa de uma ajuda psiquiátrica, psicológica mais profunda. Mas a tristeza faz parte da nossa vida. Assistam Divertidamente. E poder olhar com amor a tristeza é a gente poder se reorganizar. Tá fazendo sentido? Ótimo. Bom, não, eu ainda não vou falar dessa, vou deixar mais pra frente. Eu vou falar agora da raiva. E a raiva a gente vai despender um pouquinho mais de tempo, porque a raiva é algo... Aliás, estamos em momentos bastante enraivecidos, né? Só a gente ver o nosso... a política, né? A parte social. Às vezes eu aqui no Instagram, vem gente morrendo de raiva das coisas que eu falo. Eu falo, meu Deus, eu tô falando
aquilo que pode ampliar a consciência. Se não fez sentido pra você, tá tudo bem, se retira, vai pro teu caminho. Você não precisa ficar. Mas a pessoa precisa com raiva agredir, dizer que é isso, que é aquilo, que você não sabe, que você é idiota, que não sei. Aí você fala, meu Deus, então a gente tá muito enraivecido. A gente tá muito pouco trabalhado no nosso campo emocional, então a gente sente raiva e sai atacando pessoas que nem estão se relacionando com você. Que, por exemplo, quando eu sou atacada no Instagram, a pessoa nem me segue, a pessoa e tá lá me atacando. E eu falo, meu Deus, eu sou tão importante na vida dessa pessoa para ela perder o tempo dela para me atacar? Ou será que existe algo dentro dela que está desorganizado e ela tá explodindo raiva em todo mundo? E é isso que está acontecendo com a gente. Quando fica brigas políticas, quando fica tudo isso, são raivas que a gente não trabalhou. São sentimentos primários que não foram curados e que estão virando novela na nossa vida. E que aí a gente vai alimentando a raiva. E eu vou contar para vocês os tipos de raiva e as origens de raiva que a gente sente. Existe uma raiva que é positiva, que eu diria que é a raiva usada numa habilidade, porque lembra que todas as emoções, elas têm funções. E se a gente sabe fazer o bom uso das nossas emoções, a gente tem movimento na vida. A gente se engrandece. O problema é a gente fazer o mau uso, a gente não conhecer essa gestão emocional, não desenvolver a inteligência emocional e a partir daí usar dos nossos sentimentos para o mau uso, como a raiva. Que o mau uso da raiva a gente usa para destruir, para atacar, para xingar, para humilhar. Agora, o bom uso da raiva é quando de fato você vive uma situação, por exemplo, de injustiça, ou alguém te agride, e você imediatamente vai sentir raiva. Mas você vai sentir raiva naquele momento para quê? Para que você aprenda a se posicionar. E não atacar, como lá os primórdios que precisavam matar um bicho. A gente tá na selva de pedra agora. Então a gente precisa atualizar como a gente lida com a raiva. E a raiva no sentido positivo é: se eu vivi uma injustiça, se alguém me agrediu, é claro que a gente vai sentir raiva. Quando as pessoas me atacaram, é óbvio que eu senti raiva. Mas eu escolho fazer o bom uso da raiva. E nesse momento que eu faço, eu me posiciono. Eu coloco meu ponto de vista com respeito à pessoa e me retiro. E talvez uma pessoa dessa não precise fazer parte da minha rede e até eu vá bloquear. Porque se a pessoa não consegue, ser minimamente educada, então é um desserviço de fato a pessoa ficar só usando o espaço alheio para atacar. Então a raiva nesse sentido é o limite que a gente dá para o outro. É um saber dizer não. Aqui não. Basta. Entende? Olha a raiva. Basta. Aqui não. Aqui você não chega mais. E aí é esse posicionamento num centramento onde a gente aprende o limite das coisas. Raiva é energia de limite de ação. Ação no sentido de eu me posicionar e de eu limitar aquilo que não é bom. Faz sentido para vocês? Agora, o desafio para a gente fazer o bom uso da raiva é a gente ter uma boa interpretação daquilo que a gente está vivendo. Porque dependendo daquilo que a gente interpreta, a gente sai tendo raiva e se posicionando à torta à direita com aquilo que a gente interpretou totalmente errado. Então, cuidado. Porque a energia da raiva é essa função, de dar limite e se posicionar. Mas às vezes a gente interpreta as situações ao nosso redor de maneira equivocada. E aí a gente vai, fazendo esse movimento porque a gente interpretou de forma equivocada. Então sempre se atentem. Quando você estiver sentindo raiva, antes de você reagir, volta para um passo para trás e fala: eu preciso refletir um pouco mais sobre isso para saber como eu vou me posicionar. E aí você vai fazer o bom uso da raiva. Porque você não foi na reação. Você está indo para a ação, que é o movimento da emoção. Ir para a ação. Senão a gente só reage, a gente não age. Então, trata-se também da gente se recolher para saber como se posicionar. E aí a gente está ainda falando do bom uso da raiva. Entende?
Então, por enquanto, a raiva está sendo bem utilizada. Só que a gente não sente raiva assim só porque foi injustiçado ou atacado. Assim, existem outras situações que despertam raiva dentro de nós e que a gente começa a viver um ciclo vicioso sem solução dentro de um sentimento que se torna secundário. Então, uma das formas da gente sentir raiva, uma das raivas que a gente sente, na verdade, é a raiva como uma defesa da dor. O que significa isso? Que atrás de toda raiva existe uma dor, e atrás de toda dor existe amor. E muitas vezes a gente desenvolve raiva, porque no fundo é mais fácil a gente sentir raiva do que lidar com a dor e com a perda. Quer um exemplo? Separação. Um casal que se separa e sai enraivecido é um casal que não conseguiu olhar para a dor da separação. E é mais fácil eu ficar atacando na raiva do que vivenciar o luto desta perda. Então a raiva muitas vezes é uma maneira da gente encobrir a dor de um amor que não pôde ser vivenciado, que de alguma maneira foi interrompido. E falando de interrompido, é também a raiva ocasionado por um amor interrompido. E aí eu tô falando dos seus pais. Muitas vezes a gente nem sabe, mas a gente tem um movimento de amor interrompido em relação aos nossos pais. De alguma situação da nossa infância a gente não ter sido atendidos nas nossas necessidades. E naquele momento eu conectei com a raiva, porque era muito difícil eu olhar para a dor de um amor que foi interrompido. Ou porque eu perdi uma mãe, né, no meu nascimento, ou porque um pai foi embora. E aí eu me conecto com a raiva de um amor interrompido. Por quê? Porque é mais fácil de novo eu sentir raiva dos meus pais do que eu olhar para a dor de uma separação. E, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu não sei o que vocês sentem em relação aos pais de vocês, mas é fato que todo filho nasce extremamente vinculado aos pais. Extremamente vinculado. É uma criança. Observe uma criança não tem julgamento. Uma criança, ela não vai olhar pro pai para saber se ele tem bigode, se ele não tem bigode, se ele é careca, se ele não é, se a mãe é peituda, se não é peituda. Ela simplesmente se entrega para esses pais, porque ela está em amor ali, incondicional. Falam-se que os pais têm amor incondicional pelos filhos, mas os filhos têm, desculpa o palavrão, mas uma puta amor incondicional pelos pais. Só que aí, de repente, a gente lida com pais que por algum motivo estão indisponíveis, ou porque eles também estão com amor interrompido em relação aos próprios pais, ou porque aconteceu alguma coisa na história deles e eles não estão disponíveis. Então, o que acontece com essa criança que tem um amor incondicional absurdo? Ela rejeita os pais. Ela passa a ter raiva dos pais. E ela passa a viver essa raiva pela vida inteira, porque ela não conseguiu olhar para a dor e para o amor que ela sente em relação aos pais, pelo amor interrompido em relação aos pais. Então ela segue a vida adulta com raiva de todo mundo, com raiva do marido, com raiva da esposa, com raiva do funcionário, com raiva do tio da escola, porque na verdade isso é só as explosões e os sentimentos secundários que lembram uma dor lá atrás e que não foi vivenciada, é reconhecida e se mantém viva e permanente na nossa vida. Então, muitas das raivas que a gente tem dentro de nós trata-se de uma defesa sobre uma dor, de um amor interrompido. Então, esses dois exemplos ajudam bastante nessa percepção, tanto a separação quanto a nossa relação com os pais. Faz sentido para vocês? E aí existe uma outra raiva também, que essa é almofadada de amor, tá?
É uma raiva que a gente sente porque a gente não quer assumir a nossa culpa. Esse é um outro tipo de raiva que a gente tem. Que tem uma expressão que diz assim, é uma frase mais ou menos assim, não sei se eu vou saber falar, que é: o que eu fiz de tão mal pra você que eu estou tão furioso com você? O que eu fiz de mal a você que me torna tão furioso com você? E aí, de novo, é mais fácil sentir raiva do que assumir a própria culpa. É mais fácil a gente sentir raiva do que a gente se responsabilizar por aquilo que a gente pode ter errado. Ou por aquilo que a gente não sabia que iria machucar o outro e a gente tem dificuldade de assumir. Então eu vou ficando com raiva do outro porque é mais fácil eu culpar fora do que assumir a culpa dentro de mim. Então a raiva tem muito disso, de eu jogar pra fora aquilo que também é meu. E pode reparar o quanto a gente fica culpando os outros sobre aquilo que a gente sente de dor. E às vezes é justamente a culpa que você não tá assumindo pra você. E como é difícil assumir a nossa culpa, né? Por isso que a gente sente raiva, é mais fácil a gente ficar enfurecido. Tá fazendo sentido, gente? E temos a raiva também, que é a raiva que eu digo que é uma raiva deprimida. É a raiva que a gente entra num vazio. Teve alguém que me perguntou do vazio hoje no History. A raiva deprimida, ela é mais ou menos assim. Imagine que dentro de uma relação a gente precisa estar num equilíbrio de troca, certo? Equilíbrio de troca significa que eu dou um pouco para você e você, grato por receber de mim, você vai lá e dá um pouco para mim. E então, eu grata por ter recebido por você, eu vou lá e dou para você um pouco mais e assim a gente cresce no relacionamento, dando e recebendo. Só que existem situações da nossa vida, e aí, doadores de plantão, essa mensagem é para você. Doadores de plantão, essa mensagem é para você. Que hoje também uma pessoa me perguntou, porque eu faço tudo pelo meu marido, faço tudo, e ele vai lá e ele me trai. E eu vou explicar o que está por detrás dessa dinâmica. E eu nem tô justificando a traição, falando que ele tá certo traindo, mas eu vou explicar uma coisa importante, que é esse lugar da raiva deprimida. Então, vocês entenderam que numa relação a gente precisa estar num equilíbrio de troca, certo? Só que o que acontece, doadores de plantão? Você que gosta de doar, você dá pra pessoa, e aí você gosta tanto dela que você vai lá e dá mais um pouco, 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 e essa pessoa que tá aqui recebendo, ela não teve nem espaço, nem tempo, nem conseguiu retribuir pra você. E você tá lá, sobrecarregando, né? Dando, e se achando o máximo, né? Porque você, cara, você dá muito, você é foda, né? Você faz de tudo pela pessoa, você é muito bacana. Só que o que você tá fazendo? Se todo relacionamento é de equilíbrio de troca, quando você dá, você fica em crédito e essa pessoa fica em débito com você. E você se torna um grande cobrador. Ah, você não faz nada pra mim. Nada. E essa pessoa aqui que tá só recebendo, ela começa a se sentir em dívida. E ninguém dá conta de se sentir em dívida por muito tempo. E o que essa pessoa em dívida faz? Ela vai embora. E aí esse grande doador vai falar, tá vendo? Eu fiz de tudo e essa pessoa ainda me abandonou, me traiu. Só que, cara, você não recebeu nada, você não conseguiu diminuir de verdade a sua arrogância para conseguir receber algo do outro que fosse da maneira que o outro pudesse te dar e não da maneira que você quer. E aí, essa pessoa que está em débito, ela fica com uma raiva profunda de você. Ela fica zangada. E ela não vai dar conta de ficar se sentindo tão pequeno, tão em dívida, e ela vai embora. E essa pessoa que tá se sentindo super doadora, ela começa a sentir um vazio dentro dela. Mas por quê? Porque não se sabe trocar. Então a importância dessa troca, desse equilíbrio entre dar e receber,
é extremamente importante para que a gente possa sair dessas dinâmicas enraivecidas que podem até nos deprimir. Porque existem relações onde a gente se percebe em dívida com o outro. E quando a gente se percebe em dívida, pode perceber, a gente não dá conta. A gente quer ir embora daquilo. Ou então a gente começa a ficar com raiva para começar a diminuir essa pessoa que é tão grande. Então eu começo a dizer que essa pessoa é incompetente, que essa pessoa é isso, que é aquilo. Por quê? Porque é uma maneira de eu tentar diminuir essa pessoa para eu me sentir um pouco menos em dívida. É muito louco isso, né? Mas é isso que acontece, gente. É isso que acontece. Então, doadores de plantão, aprendam a receber. Quando a gente fica numa dívida muito grande, a gente também deprime, porque a gente fica sem essa energia de ação. Então, a gente precisa aprender a fazer esse equilíbrio de troca. Tá fazendo sentido para vocês? Estão compreendendo? A gente se sente vazio porque a gente não sabe trocar, a gente não sabe receber. As pessoas vão embora da nossa vida porque a gente só queria do jeito que a gente queria e não do jeito que o outro podia nos dar. Que bom, Lilian, que tá fazendo sentido. O que eu tô falando pra vocês, eu sei que não é fácil, tá, gente? Não é fácil. Exige de nós uma postura adulta pra lidar com tudo isso. Porque a nossa criança fica enlouquecida, né? A nossa criança acha isso tudo um horror. Ela quer ficar no lugar da vítima. Então, aqui eu tô conversando com adultos, que eu sei que vocês conseguem olhar pra isso. Quem estiver no lugar de criança não vai dar conta de ficar. Nem no Despertar para a Vida e muito menos no curso Sua Vida de Êxito. E tudo bem, porque eu respeito quem tá no ritmo de cada um. Porque eu sei que não é fácil. E por fim, existe a raiva adotada, que é um pouco daquilo que eu falei sobre o sentimento adotado, quando a gente começa a adotar o sentimento do outro. A raiva adotada, ela pode ser uma raiva deslocada. O que significa uma raiva deslocada? Então, por exemplo, um funcionário, né, com o chefe, tá com muita raiva do chefe. O chefe fez alguma coisa, ele tá com muita raiva do chefe, e aí ele desloca a raiva para a família quando ele chega em casa. Essa é a raiva adotada. Eu adoto essa raiva, né? E desloco para outra pessoa. Ou então, né, como aquele exemplo, eu vejo a minha mãe com uma raiva reprimida do meu pai, ela se submete, não fala nada, aceita tudo do pai, e aí de repente o filho adota o sentimento da mãe e começa a sentir raiva e ficar zangado com o pai. Ou então a filha que tem raiva do próprio pai, só que ela não resolve essa questão com o pai e aí ela passa a ter raiva do marido. É uma raiva que desloca. Então a raiva não é com o teu marido. A origem está em outro lugar e você só está deslocando. Olha quanta informação, né, gente? Eu falei, ó, são 9h30. São 9h30, eu não falei tudo e acho que nem vou conseguir falar tudo. Porque é muito informação. E eu tava morrendo de medo de achar que eu não ia conseguir falar por 15 minutos, que eu achei que ia vomitar tudo, mas no fim tô aqui falando um monte e tem mais coisa. Mas, enfim, só pra gente ir finalizando, a gente, né, trabalhou a questão da raiva e aí por fim eu quero falar sobre o amor. Vamos falar de amor pelo menos um pouquinho, né? E para falar de amor eu vou trazer um conto para vocês. Primeira vez que eu vou contar esse conto, vamos ver se eu vou conseguir contar, né? Que conto dá conta. Significa que quando a gente trabalha com contoterapia, a gente olha para as histórias e a nossa alma recebe num lugar dentro de nós que vai nos transformando. E a história é mais ou menos assim, pra gente começar a falar um pouquinho só de amor, né? Se você aguenta ficar mais uns 10 minutinhos aqui. Era uma vez, há muito tempo atrás, a loucura que estava num dia tão feliz, mas tão feliz, que ela queria celebrar com os amigos. E ela então convida todos os seus amigos e suas amigas para um grande jantar na sua casa. Então seus amigos vão até o jantar, eles jantam,
se esbaldam no jantar e a loucura nas suas ideias loucas diz assim: meus amigos, que tal nós jogarmos às escondidas? E a loucura então explica o que seria um jogo às escondidas, que nada mais é do que uma brincadeira de esconde-esconde. Então a loucura explica: eu vou contar até 100 e quando eu terminar de contar até 100 eu vou procurar cada um de vocês. Vocês topam? E aí todos aceitaram, ficaram felizes, menos o medo e a preguiça, que nunca topam fazer nada. Mas a alegria ficou tão feliz, tão alegre, que ela saiu correndo, procurando um lugar para se esconder. A tristeza estava tão triste de não conseguir encontrar um lugar para se esconder que ela só chorava. O triunfo e a inveja se uniram e disseram: vamos atrás desse rochedo, e lá permanecemos escondidos. A dúvida, muito intrigada de onde ela ia, para onde ela ia se esconder, ela ia em cima do muro de um lado para o outro, quando de repente o desespero, tão desesperado, escuta a loucura, 98, 99, e ele tão desesperado, é achado. E o amor vai e se esconde também. A curiosidade, observando a todos em todos os lugares, inevitavelmente foi encontrado pela loucura. Então a loucura começou a encontrar cada um deles e todos eles foram encontrados. Mas a curiosidade se deu conta de que faltava alguém. E dizia: falta o amor. E aí todos então, os amigos começaram: onde está o amor? Amor, onde está você? Onde está você, meu amor? Amor, e todos procurando pelo amor. E a loucura então ficou desesperada: onde estaria o amor? Então a loucura viu um movimento numa roseira e falou: eu vou procurar naquela roseira. Pegou um ramalhete de rosa e começou a bater de um lado para o outro, até que ele escuta um ai! E era o amor. E a loucura tinha batido com o espinho da rosa nos olhos do amor. Nossa, o amor não sabia o que fazer com aquela dor, ela estava com tanta dor, e o perdão então tão desesperado, a loucura então tão desesperada, pedia perdão para o amor: me perdoe, amor, me perdoe, eu não queria, não era a minha intenção. E o amor, na sua amorosidade, diz: está tudo bem. Mas a loucura não se perdoava, ela estava assim, inconsolável, e então ela disse: amor, a partir de hoje, eu jamais deixarei você sozinho. E dizem que a partir daí que o amor se tornou cego e que ao lado do amor sempre existe a loucura que caminha ao lado. E essa é uma fábula que nos convida a olhar para o amor e todas as nossas emoções, mas especialmente ao amor. Ao amor que pode ser um amor que nos leva para o mais, ou o amor cego que nos leva para o menos. E se você está no Despertar para a Vida, você recebeu hoje uma meditação do mais e do menos. E essa meditação, que eu convido vocês a olharem para o movimento da sua alma, se ela está em direção ao mais ou se ela está em direção ao menos, trata-se também da gente se conectar com esse amor. De que maneira a gente ama? A gente ama de uma maneira cega? Ou a gente ama com um olhar que vê, um olhar empático e que pode curar? Essa fábula é um convite para a gente observar que o amor é aquilo que nos vincula. É através do amor que nós nos vinculamos uns com os outros. Mas esse vínculo precisa ser olhado com os olhos que vêm para que a gente vá em direção ao mais e não em direção ao menos. Bert Hellinger dizia que o amor cego é aquele amor infantil que a gente acredita que é capaz
de salvar qualquer pessoa se sacrificando. Isso é o amor cego. É a loucura com o amor cego. É o amor sem discernimento, aonde a gente se sacrifica em nome de um amor cego. E aqui eu quero que vocês amem, é claro, aqui é puro amor, mas eu quero que vocês aprendam a amar em direção ao mais. Naquilo que te torna melhor, naquilo que você desperta no outro o melhor. Porque criar vínculos podem ser vínculos de dor, um amor cego que leva, um espinho no rosto, ou pode ser um vínculo que nos amplia a vida. Então, tudo isso que a gente conversou hoje, e para a gente encerrar, é um pouco dessas reflexões de como essas emoções caem dentro de nós e o que a gente faz com ela. Quais funções a gente dá a ela? A gente usa as emoções em direção ao mais ou em direção ao menos? Eu quero que você saia daqui compreendendo que as suas emoções podem ir em direção a algo maior e exercer uma função que te engrandece, ou você pode viver em sentimentos secundários e passar anos da sua vida alimentando uma dor não resolvida do passado. Como vocês estão se sentindo? Como foi essa live para vocês? Eu separei um texto bem pequenino para finalizar. Não consegui falar tudo que eu queria falar, mas quem está no Despertar para a Vida vai receber um material de apoio que daí vai ter mais informações, explicações. Mas eu queria então encerrar com um texto que se chama Autobiografia dos 5 Capítulos. E eu escolhi esse texto porque trata-se da nossa jornada de desenvolvimento e aprendizado, inclusive para lidar com o nosso campo emocional. Porque é um processo, é uma constância, é um ritmo, é uma construção para conseguir, de fato, ir aprendendo mais e mais com o nosso campo emocional. Obrigada, gente, obrigada. E esse eu vou ler, porque a pessoa não sabe de cor o texto. Mas é mais ou menos assim que vocês possam receber com o coração. Se chama Autobiografia dos 5 Capítulos. Capítulo 1. Ando pela rua. Há um buraco fundo na calçada. Caio. Estou perdido. Sem esperança. Não é culpa minha. Leva uma eternidade para eu encontrar uma saída. Capítulo 2. Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada, mas finjo não vê-lo. Caio nele de novo. Não posso acreditar que estou no mesmo lugar, mas não é culpa minha. Ainda assim, leva um tempão para eu sair. Capítulo 3. Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada, vejo que ali ele está. Ainda assim eu caio. É um hábito. Meus olhos se abrem. Sei aonde estou. É minha culpa e responsabilidade. Saio imediatamente. Capítulo 4. Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada. Dou a volta. Capítulo 5. Ando por outra rua. E esses são os capítulos da nossa vida. Então, que você saia daqui abastecido sabendo que você está andando pelas ruas. E que sim, há momentos que você vai cair no buraco. Que você vai ser tomado pelas suas emoções. Mas que dentro do seu processo você vai poder reconhecer mais rapidamente como sair desse buraco, até o momento que você vai aprender a caminhar por outra rua.
Então, tenham amorosidade com vocês no processo de vocês, suavidade no processo de vocês, porque sim, é desafiante, mas é possível se a gente se abre com humildade para caminhar, sabendo que sim, a gente vai cair nos buracos, mas saberemos também encontrar uma saída. Gratidão, meus queridos. Gratidão no fundo do coração. Hoje a live foi até 15 para as 10. Então eu deixo vocês com muito amor, muito carinho. E para quem ainda não tá na lista VIP do WhatsApp, entra no link da minha bio e não percam, né? Até o final dessa semana os conteúdos estão indo para lá. A live não vai ficar gravada aqui. As únicas pessoas que terão a live gravada vão ser as pessoas que estão na lista VIP do WhatsApp. Então, se você gostou, se você quer compartilhar com mais pessoas, garanta que você está na lista do WhatsApp. Lá pelo link da minha bio você entra e compartilha a mais pessoas para que a gente juntos se una em nome de um amor que vê.